Graça e paz, amados irmãos, filhos e filhas do eterno e soberano Deus. Você está seguindo o Evangelho de Deus ou você está seguindo o Evangelho dos homens? Estaremos abordando esse tema, dividindo em 4 vídeos curtos, tendo em média 14 a 15 minutos. E eu quero convidar você a estar conosco, a nos acompanhar e verificar na Bíblia se o Evangelho que você está seguindo é de Deus ou é dos homens. Por que isso é importante? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós encontramos um Evangelho. Quando nós olhamos para as igrejas, seja ela católica, seja ela evangélica, nós encontramos outro evangelho, que não é o evangelho da Bíblia. O evangelho de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. Você está seguindo qual evangelho? Por exemplo, você vê no Evangelho da Bíblia campanha de libertação. Você vê no Evangelho da Bíblia os apóstolos fazendo campanha, fazendo fogueira santa. Você vê no Evangelho da Bíblia o que se vê nas igrejas da atualidade. Você vê no Evangelho da Bíblia culto de libertação. Você vê essas práticas que as igrejas hoje fazem para arrecadar dinheiro. Você vê isso no Evangelho da Bíblia. Que Evangelho você está seguindo? O Evangelho dos homens ou o Evangelho de Deus? Amém? Me acompanhe nesses vídeos e abra o seu coração. Creia no que está escrito. Atos capítulo 20, versículo 24, está escrito. São palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: mas a minha vida em nada a tenho por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, não é dos evangelhos
evangelhos, é do evangelho singular, do evangelho da graça de Deus. Amém, amados? O que significa a palavra evangelho? Paulo está dizendo em Atos capítulo 20, versículo 24, que ele recebeu a responsabilidade, a missão, o ministério, o trabalho, a função de testemunhar, de anunciar, de pregar, de ensinar o evangelho da graça de Deus. Amém? Você está seguindo o evangelho da graça de Deus, ou você está seguindo o evangelho dos homens? O que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boas notícias. Evangelho também significa revelação. São dois significados que a palavra evangelho tem. O primeiro é boa notícia. É uma notícia boa. Amém? E a segundo significado é revelação. A palavra graça, em Atos capítulo 20, versículo 24, se refere ao tempo da graça. Não pode fazer doutrina de palavras. As pessoas aí fora estão fazendo doutrina de uma palavra e não pode. A palavra, ela tem que ser interpretada pelo texto, à luz do contexto. Por exemplo, capítulo 2, versículo 14 de Hebreus, está dizendo que o diabo foi aniquilado. Em Efésios 4 e o 27 está escrito: não deis lugar ao diabo. Não pode pegar a palavra diabo e fazer uma doutrina, dizer que o diabo de Efésios 4, 27 é o mesmo diabo de Hebreus 2,14, que não é. Em Efésios 4, 27, o diabo é a carne. É só você ler o contexto. Versículo 26 de Efésios 4, está escrito: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí você vai para Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, e vai ver que a ira é a obra da carne. Então, o diabo de Hebreus 2,14 é o diabo espírito, que foi aniquilado, destruído na cruz do Calvário. O diabo de Efésios 4, 27 não é o diabo espírito, é a carne. Amém? A mesma coisa acontece com a palavra graça. Não pode fazer doutrina de palavra. A palavra graça, em Atos 20 e 24, quando Paulo diz:
mas a minha vida em nada tenho por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? A palavra graça, em Atos capítulo 20, versículo 24, se refere, está falando do tempo da graça, em Atos 20 e 24. Já a palavra graça, em Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvo. Graça, em Efésios 2 e 8, se refere ao favor imerecido de Deus. Duas palavras em dois contextos diferentes. Amém? Graça, em Atos 20 e 24, se refere ao tempo. Gálatas, ou melhor, graça, em Efésios 2 e 8, se refere ao favor de Deus, a salvação de Deus pela graça. Amém? A graça de Atos 20 e 24, que se refere ao tempo, mas a minha vida em nada a tenho por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Evangelho da graça de Deus. A graça se refere ao tempo, em Atos 20 e o 24. Em que tempo nós estamos? Efésios 6,14 está escrito: não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? O tempo da graça, a dispensação da graça, a era da graça teve início depois da ressurreição de Jesus Cristo. Amém, amados? Quando Jesus ele é ressuscitado ao terceiro dia, ali começou o tempo da graça. Antes da ressurreição de Jesus, até Adão era o tempo da lei. De Adão até a morte de Jesus era o tempo da lei. Amém? Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, depois da ressurreição de Jesus, começa o tempo da graça. Para o tempo da graça, Deus, ele revelou um evangelho ao apóstolo Paulo. A pergunta é: você está seguindo o evangelho de Deus ou você está seguindo o evangelho dos homens? O evangelho de Deus tem nome, e o seu nome é Evangelho da graça de Deus. Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia de Deus para o seu povo na era da graça? Será que estão pregando a boa notícia de Deus? Amém? O que você está seguindo é o evangelho
de Deus ou você está seguindo o evangelho dos homens? Não deixe de ver os próximos vídeos. Amém? Evangelho da graça, a verdade que liberta. Você está seguindo o evangelho de Deus ou você está seguindo o evangelho dos homens? A missão de todas as igrejas é testemunhar, é anunciar, é ensinar, é pregar, é falar do evangelho da graça de Deus. Que evangelho você está seguindo? O evangelho de Deus ou o evangelho dos homens? Veja os próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém e amém.